bem-vinda a este canal. Eu sou a Lely Marques e hoje eu vou te levar para uma travessia rumo à sua verdadeira identidade. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, eu quero contar com a sua colaboração para 3 ações simples e rápidas. Se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, assim você vai ser notificada a cada novo conteúdo que eu postar. E claro, compartilhe, leve essa sementinha adiante, compartilhe com alguém que você ama, que você vai poder alegrar o dia dessa pessoa também. Se você gostar desse conteúdo, deixa o teu like, isso vai me ajudar muito a continuar produzindo esse conteúdo de forma gratuita aqui para você. Para começar, eu quero que você encontre uma posição bem confortável. Se você já estiver deitada, ajuste suas pernas, seus pés, seu pescoço. Se estiver sentada, se organiza na cadeira de uma forma que fique confortável e que seja gentil com seu corpo. Vamos começar? Inspire profundamente, sentindo o ar entrando no seu corpo e se colocando no momento presente. Expire, soltando todo o ar com tranquilidade, com paciência e com presença. Escute cada uma dessas frases e dessas sugestões com seu coração e mente abertos. Eu sei que se você está aqui, é porque essa mensagem era para chegar até você. Há momentos na vida em que não é o mundo que muda, é você que começa a enxergar. E 2026 é um desses momentos, é um desses anos especiais. Não porque algo mágico esteja acontecendo lá fora, mas porque tudo está convidando você a olhar para dentro. Especialmente você, se você é mulher que passou já dos 30, 40 anos, você que construiu família, construiu carreira, construiu estabilidade, construiu imagem, construiu força, mas talvez não tenha construído a si mesma. Existe um tipo de silêncio que só aparece depois de anos de ruídos, depois de décadas sendo responsável, depois de décadas resolvendo muitos problemas, depois de décadas sendo necessária para todo mundo. E de repente, quando a casa fica em silêncio, quando os filhos crescem, quando o casamento muda, quando o trabalho já não empolga mais como antes, uma pergunta começa a ecoar. Quem sou eu? Quem sou eu, além de tudo que fiz pelos outros? Muitas mulheres, na faixa dos 40 anos, começam a se fazer essas perguntas. Essa pergunta assusta, porque por muitos anos você se apresentou ao mundo através de papéis. A forte, a equilibrada, a organizada, a profissional, a mãe, a esposa, a que dá conta de tudo. Mas existe uma diferença enorme entre representar uma identidade e viver uma identidade. E manter essa diferença consome energia. Talvez você esteja cansada, não pelo que faz, mas pelo esforço de sustentar uma versão que já não encaixa mais. Existe uma parte sua que ficou adormecida, a parte que tinha sonhos próprios, a parte que tinha desejos não negociados, a parte que tinha intensidade, a parte que tinha raiva legítima, a parte que tinha brilho natural. Com o tempo, algumas dessas partes foram silenciadas, porque disseram que era exagero, porque disseram que era imaturidade, porque disseram que não combinava com a fase da vida, porque disseram que você precisava ser mais razoável, e você foi. Mas o preço da razoabilidade excessiva é a perda da vitalidade. E agora, algo em você quer voltar. 2026
não é um ano comum, não é um ano para desejar, é um ano para reorganizar identidade. Vibracionalmente, muitas coisas estão acontecendo no cosmos inteiro, no planeta Terra inteiro, reverberando em cada ser que aqui vive. E 2026 não é um ano para desejar. Desejo vive no futuro. Um dia eu faço, quando der tempo, quando as coisas se acertarem, quando eu tiver segurança. Identidade vive no presente. Isso sou eu. Isso não me representa mais. Isso eu não negocio. Isso eu escolho sentir. Isso eu escolho fazer. Isso eu escolho olhar, entender. O que cansa uma mulher madura não é o trabalho, é viver desalinhada, é continuar desempenhando um personagem que já não traduz a sua verdade. E existe algo que poucas pessoas falam. Você não precisa eliminar a sua sombra para crescer. Você precisa apenas integrá-la, entendê-la. Sombra não é defeito. Sombra é tudo aquilo que você aprendeu a esconder. Sua força, que foi chamada de arrogância, sua opinião, que foi chamada de agressividade, sua sensibilidade, que foi chamada de fraqueza, o seu desejo, que foi chamado de egoísmo. Ao longo da vida, você foi podando partes suas para caber. Agora, a vida está pedindo o contrário. Expandir para se reconhecer. Talvez você esteja olhando para a sua história e pensando: eu trabalhei tanto, eu me dediquei tanto, eu fui tão responsável e agora eu não sei mais quem eu sou. Isso não é fracasso, isso é despertar. Existe um momento na maturidade em que a pergunta deixa de ser o que eu preciso fazer e passa a ser o que eu preciso deixar de sustentar? Talvez você esteja sustentando um relacionamento que já não conversa com quem você se tornou, uma profissão que paga as contas, mas não alimenta a sua alma, uma imagem de mulher forte que não permite vulnerabilidade, uma rotina que funciona, mas não pulsa, e o medo aparece. Medo de mudar, medo de desapontar, medo de recomeçar. Medo de admitir que você também precisa de espaço para existir. Mas existe um tipo de força que só nasce depois dos 40. Não é a força da performance, é a força da verdade. A verdade de olhar para dentro e dizer: eu me adaptei demais, eu me silenciei demais, eu esperei demais. E decidir que não vai mais viver pela metade. Integrar a sua sombra significa reconhecer: sim, eu tenho raiva às vezes. Sim, eu tenho frustrações às vezes. Sim, eu tenho desejos que nunca verbalizei. Sim, tenho partes minhas que nunca foram acolhidas. É reconhecer as suas sombras. E tudo isso pode coexistir com maturidade. Você não precisa virar outra pessoa. Você precisa parar de fugir de quem sempre foi. Apenas isso. Existe uma mulher em você que nunca deixou de existir. Ela só foi ficando pequena. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais vazio você sente. A expansão que 2026 propõe energeticamente não é externa, é interna. Não é sobre conquistar mais, é sobre integrar mais. Mais honestidade, mais consciência, mais coerência entre o que você sente e o que você vive. Você não está atrasada, você está pronta. Pronta para parar de esperar validação. Pronta para parar de se comparar. Pronta para parar de adiar decisões que já sabe que precisa tomar. Crescimento não é virar alguém diferente, é parar de desperdiçar energia tentando ser quem você não é. Talvez nesse momento da sua vida, a transformação não seja mudar tudo de uma vez, mas talvez seja começar com perguntas bem honestas.
Onde eu estou vivendo no automático? O que eu continuo fazendo só por hábito? Quais partes minhas eu abandonei para manter a paz? O que eu não estou dizendo? O que eu realmente quero para os próximos 10 anos? Você passou a vida cuidando de tudo. Agora é hora de cuidar da sua identidade. Não a identidade construída para agradar, mas a identidade construída para sustentar a sua verdade. Mulheres maduras não precisam de aprovação, elas precisam de alinhamento. E alinhamento começa dentro. Quando você integra a sua sombra, você deixa de lutar contra si mesma. Quando você reconhece a sua força, você para de se diminuir para caber. Quando você assume seus desejos, você para de viver como se fosse tarde demais. Nada do que você viveu foi desperdício, mas talvez agora seja a primeira vez que você tem maturidade suficiente para viver por escolha e não por obrigação. Se você sente que algo dentro de você quer nascer, não ignore. Se você sente que está se reencontrando, não minimize. Se você sente que precisa mudar a forma como vive, não se critique. Esse não é um colapso, é uma reorganização. E reorganizações são silenciosas antes de serem visíveis. Você não está perdida, você está voltando para si. E quando uma mulher de 40, 45, 50 anos decide se reconectar com a sua própria identidade, ela não cresce sozinha. Ela transforma tudo e todos ao seu redor. Porque finalmente ela deixa de esperar que alguém diga quem ela é e passa a viver como alguém que sabe quem é. 2026 não é sobre fazer promessas, é sobre selar decisões internas. Não é sobre desejar uma nova vida, mas sobre se tornar agora a mulher que sustenta essa vida. E talvez a pergunta mais honesta que você possa fazer hoje seja: se eu não tivesse medo, quem eu já estaria sendo? Reflita sobre isso. E se eu não tivesse medo, quem eu já estaria sendo agora? Silencie. Respire. Deixe essa frase ecoando na sua mente. Se pergunte: quem eu estaria sendo se eu não tivesse esse medo que eu sinto? Porque a resposta não vem do mundo, vem de você. Silencie, respire, escute. Escute a voz da sua consciência. A resposta não vem do mundo. A resposta vem de você. E todas as respostas que você precisa já estão aí dentro de você. Hoje eu trago essa reflexão, essas sugestões, essas perguntas do fundo do meu coração, para que você possa internalizá-las e se fazer algumas perguntas. O autoconhecimento leva ao despertar, e o despertar leva a uma vida mais leve, mais feliz, mais saudável e mais próspera. Se é isso que você espera da sua vida, busque o autoconhecimento, busque o desenvolvimento pessoal, a gestão das emoções, o entendimento sobre a vida. Eu, Lely Marques, estarei aqui, sempre pronta para compartilhar tudo o que eu puder com você e te ajudar nessa travessia. Se fez sentido essas sugestões, escreve nos comentários
travessia e vamos juntas atravessar esse ano e esse momento com a melhor energia que a gente possa escolher sentir, vibrando essa energia em tudo e em todos ao nosso redor. Gratidão por estar aqui, ser de luz. Eu conto com o teu apoio, com o teu like, com você se inscrever nesse canal e compartilhar esse conteúdo. E vamos juntas amadurecer com consciência e levar essa luz cada vez mais longe. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!